Então, hoje nosso tema é sobre compulsão alimentar e transtorno da autoimagem. Mas antes da gente falar especificamente da compulsão alimentar, que tal a gente definir um pouquinho o que que é compulsão e falar sobre os vários tipos? Eu acho legal. E depois aí a gente fala um pouquinho mais sobre a compulsão alimentar. Tá bem. Você pode definir para a gente, de modo geral, o que que é a compulsão e os tipos? Todo tipo de compulsão está ligado a um tipo de recompensa que o indivíduo, que a pessoa recebe ao realizar o ato. Mas é comprometedor para a vida ampla do indivíduo, da pessoa. A saúde em amplos níveis é abalada, é danificada, sofre, como o próprio nome diz, transtornos. A vida é transtornada. E são vários tipos de compulsões, né? Nós temos compulsões do espectro sexual, nós temos compulsões por álcool, drogas, e eu estou falando de drogas lícitas e drogas ilícitas. Nós temos aqueles que têm compulsão por compras, nós temos aqueles que têm compulsão por alimentos e tantas outras compulsões, e compulsões até bizarras, né? Tem um tipo de compulsividade chamado tricotilomania ou tricotilomania, que é o hábito de comer o cabelo. A pessoa tira o cabelo. E está dentro do espectro do TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E come o próprio cabelo. Né? O nome em inglês é bem interessante, PICA, mas é um tipo de transtorno alimentar em que o indivíduo come não alimentos. Mas, mais uma vez, quando nós estamos falando de compulsão, aí sim, alimentar, é o Uhum, mesmo mecanismo das adicções por drogas. tá. E a compulsão alimentar, é importante dizer, não está necessariamente ligada à autoimagem. Às vezes é só em busca do alívio ao ingerir alimentos. Acho que comer é gostoso, né? Uhum, Ele gosta de cozinhar. Então, quando a gente come, nós temos aquela sensação de saciedade. E a saciedade se dá porque nós, ao nos alimentarmos, despejamos neurotransmissores importantes para a regulação do humor, como as serotoninas, as endorfinas, as dinorfinas, dopaminas, um pouco do ácido gama-butinírico, que é o ácido mais conhecido como GABA, do sistema GABAérgico, que é muito associado, por exemplo, ao uso de álcool. Então, na verdade, o que se busca não é ficar doente, não é ganhar peso, e nem é, isso é importante dizer, sabe, doutora? Não é um desvio de uhum, caráter da pessoa. É uma tentativa de buscar alívio para algum tipo de estresse que ela está vivendo, com o qual ela está lidando e que ela não consegue superar. Então, é um uhum, comportamento que compromete a vida psicológica, a vida comportamental, a vida social. E é algo do que muitas vezes a pessoa se envergonha, se queixa, esconde, enfim. Nós temos vários requisitos aqui em que a gente poderia, digamos, classificar do tipo checklist mesmo, pessoas que uhum. têm compulsão alimentar. Então vamos lá. Se você realiza uma dieta de forma errada, você pode estar enquadrado em algum tipo de compulsão, porque se você buscou dieta, tem alguma coisa que precisa ser vista, porque dieta só deve ser prescrita por um profissional. Nutricionista, o endocrinologista, no caso da pediatra, se ela julgar necessário, ela pode fazer alguns testes, por exemplo, de alergia que alguns alimentos produzem. Né? Eu atendi uma paciente que tinha uma filha, tadinha, ela tinha praticamente alergia a tudo, literalmente. Nasceu com uma doença, um comprometimento genético muitíssimo complicado. Então, se você faz dieta e faz errado, tem alguma coisa errada, né, gente? Uhum. Come por conforto emocional ou por alívio de estresse. Só por comer. Você não está com fome, mas come. Come, 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 come.
tem sempre pacotinhos de alimento espalhados pela casa, pelo carro. É a fome emocional. Nós classificamos como fome emocional, É a que ela fome. está atrelada à ansiedade ou então a um quadro depressivo, né? E às vezes a pessoa nem percebe. E tem outros problemas emocionais mais graves que podem levar a pessoa à compulsão alimentar. E aí, a compulsão alimentar passa a ser, e é preciso fazer essa investigação, não um problema, digamos, primário, mas um problema talvez secundário. Então, o sujeito tem alta ansiedade, que pode ser controlado com ansiolíticos, com antidepressivos. E aí, na busca do alívio da ansiedade, corre para a geladeira. Uhum. E aí vai ganhando obesidade e desenvolvendo outras doenças. Doenças que vão atingir o coração, que vão atingir o fígado, que vão atingir o sistema endocrinológico, como diabetes, por exemplo, né? Um outro Uhum. critério importante é que a pessoa come mais do que o normal. Parece que um prato não dá. Aí vai comprar Uhum. outro. Eu tinha uma paciente que não podia ver coxinha. Ela acabava de almoçar e era triste porque ela trabalhava num colégio. Então ela saía do refeitório dos professores, passava assim pela lanchonete, via aquelas coxinhas assim convidando ela. E ela confessou que comia duas, às vezes até três coxinhas depois de ter almoçado. Você imagina só, né? Comer muito mais rápido do que é o natural, come muito. Isso é muito presente quando há a conjugação de uma compulsão alimentar com o transtorno da autoimagem, que é o caso da Uhum. bulimia, que é caracterizado pelo CAP, né? O episódio de compulsão alimentar purgativa. Como assim? A pessoa que é bulímica, que desenvolve a bulimia, come muito rápido, tem aquela saciedade, especialmente alimentos doces. Eu tinha uma paciente que comia literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. Farinha láctea, ia misturando com ovos mexidos, ia misturando com leite desnatado, com leite ninho e doce de leite. Comia. Ficava empanzinada e depois fazia o que a gente chama de episódio purgativo, quando a pessoa coloca o dedo na boca, na língua, para provocar o vômito. Ela Uhum. tinha um tipo de bulimia tão severa que ela já nem precisava mais colocar a mão na boca para vomitar. Ela só abria a boca e já vomitava, o que é um mau preditor. O que é um mau preditor? Olha, essa doença vai ser difícil de ser tratada, o processo vai ser mais longo, e além de ser mau preditor, dá conta, digamos assim, da gravidade da patologia da doença que a pessoa desenvolveu. Você tem graus, né? É bom dizer isso, de compulsividade, desde leve, passando pelo moderado, até pelo grave, né? Mas Uhum. vamos lá. Como é... É importante, eu acho que dizer, vamos deixar bem delimitado aqui, é, que a compulsão alimentar, ela é diferente da bulimia, tá? Então, né, não é isso? E assim, o quadro de bulimia, ele vem, então, com os episódios, o comportamento aí compensatório, que seria o vômito, né? Então, a pessoa come, e depois vomita. Na compulsão alimentar, não, ele não precisa ser seguido por vômito, certo? Não, não, exatamente. A bulimia é caracterizada por um episódio compulsivo e depois o episódio purgativo. A gente chama de CAP, compulsão alimentar depois do purgação. Ah, Uhum, come, depois, bof, vomita. Isso é bulimia uhum, clássica. E tem certo. muito a ver com a compulsão alimentar, mas também tem uma correlação com a autoimagem. A pessoa se percebe gorda, não é? Um bulimic Isso. pode pular com certa facilidade, eu já vi alguns casos assim, para anorexia, que é a evitação de alimentos e é um transtorno grave da autoimagem e pode levar à Uhum, morte. uhum. Na compulsão alimentar, nos momentos de crises aí,
é difícil a pessoa realmente falar, ela perde realmente o controle, né, do que ela está comendo e come rápido, como você comentou. E essas crises, elas podem ser de 20 minutos e durar até 2 horas. Sim, depende É muito. um período grande, né? Sim, sim. É como se fosse, digamos assim, uma sessão de uso de drogas, né? Em que a pessoa, Uhum. durante um determinado tempo, numa espécie de transe, Tá. no Uhum. qual ela perde, de fato, o controle. Acho que a perda de controle é, digamos, a expressão-chave para que entendamos o que seja ou não uma compulsão alimentar. Ou Isso. Uhum. relativa ao abuso de álcool, de drogas e etc. Né? A perda Uhum. de controle. É quando o sujeito olha para o espelho ou olha para si e diz: gente, tem alguma coisa errada com esse meu comportamento. Eu atendo, por exemplo, pessoas com compulsividade sexual que são usuárias de pornografia digital, de todos os tipos. E muitas vezes as primeiras sessões são sessões em que eu só ouço o indivíduo ou a mulher, ou o homem, mulher também, tá? Uhum. Choram, choram, choram desesperadamente porque se sentem o pior dos humanos. Na verdade, são pessoas com comprometimento psicológico gravíssimo, com comprometimentos orgânicos que já estão em curso e precisam de amor, precisam de acolhimento, precisam de compreensão, de um braço, de um ouvido prontos, né? Uhum. E uma coisa importante, doutor, acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso, é que nós psicólogos, quando a gente pega um transtorno da autoimagem ou uma compulsão alimentar, especificamente alimentar, eu não costumo tratar sozinho. Eu sempre mando para um nutricionista, porque Eu acho que. eu não sei tudo e nem posso entrar num campo que não é meu. Por isso, Uhum. um nutricionista comportamental, como é o seu caso, né, até indiquei alguns pacientes para você, é o mais indicado. Uhum. Tá? Eu acho que nesses casos é super importante um trabalho de uma equipe mesmo, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né? Que aí a gente então tem que, vamos falar assim, acho que tanto para a compulsão como para os transtornos, no mínimo, um médico psiquiatra, um psicólogo para as terapias, um nutricionista, um personal também, porque dependendo do grau de compulsão ou de transtorno alimentar, a pessoa chega num grau de obesidade um pouco maior, né? E aí precisa todo um trabalho realmente. Eu recebi aqui uma pergunta Uhum. no privado e perguntou assim, como controlar a ansiedade para combater a compulsão alimentar? Normalmente, respondendo, e depois você pode dar continuidade, mas especificamente na tua área, eu acho que a alternativa para esse caso seria a reeducação alimentar, é o que a gente sempre trabalha, né? E aí o profissional responsável por isso, no caso o nutricionista, ele vai propor toda uma rotina. Então, acho que uma organização da rotina de trabalho, né, quando é detectado realmente essa compulsão ou transtorno e é encaminhado para o nutricionista, né? Então a gente vai organizar a rotina de trabalho, a gente vai adequar os alimentos e o valor calórico, né, correto. Vamos determinar, né, os profissionais, então, os horários das refeições, porque muita gente tem uma agenda bem tumultuada e não faz as refeições no momento certo, e aí na hora das refeições, aí sim exagera, e aí pode ser, a pessoa já está estressada por não ter comido fracionado, né? E aí exagera, então, depois na hora da refeição. É importante que haja obediência ao plano alimentar orientado pelo profissional. É importante, então, a promoção da saúde emocional junto com o terapeuta, né? Para o combate aí ao estresse excessivo.
porque muitas vezes é o estresse que leva às compulsões, e aí você pode falar melhor, né, sobre isso. A realização da atividade física, eu acho que é super importante, por isso o acompanhamento de um personal, porque as práticas elas promovem um relaxamento Hum. mental, né? A prática de atividade física. E manter um planejamento adequado para dormir, né? E que seja um sono de qualidade. E eu acho que o que é importante é que os profissionais eles não vão focar apenas assim, no caso dos nutricionistas, né, apenas a redução das calorias, mas é uma readequação realmente dos hábitos e costumes. Uhum. Então, respondendo à pergunta de quem me colocou, né, fez lá no privado, é mais ou menos essa listinha que nós adotamos. Você quer fazer alguma colocação? Então, você falou de mudança radical no estilo de vida, no comportamento alimentar. Uhum, E aí, o peso da instrução profissional é absolutamente imprescindível, fundamental. Já eu, do meu lado, vou entrar assim, en passant nessas questões, né? Apenas passando por alto, fazendo a indicação. Mas o que deve tratar o psicólogo? A raiz, o que leva uhum, ao comportamento compulsivo. Vamos dar um exemplo assim, muito comum. Uma decisão uhum. amorosa. Pronto. A gente vê muito em filme americano, né? A É, menina chorando porque levou fora do namorado, aí vai lá, corre na geladeira, pega um balde de sorvete e come, né? é. Aí às vezes isso se estende, porque sorvete é gostoso. Então isso pode acontecer. Eu atendo pessoas com grandes dificuldades nessa área, né? Que é uma área muito importante da vida. Ah, eu trato também pessoas com, já tratei muito, que tiveram algum tipo de perda ou estão vivenciando algum tipo de luto, como por exemplo Uhum, a perda do status social, a perda do emprego, a perda de um ente querido. Então o sujeito corre para a geladeira para buscar alívio. Então são situações concretas da vida. Uma delas, para a gente estar cansado de falar nisso, mas é importante falar, a pandemia deixou a geladeira literalmente ao alcance das mãos. Então uhum, você fica chafurdado em casa, aí assiste um telejornal que fala 100% de pandemia, coronavírus, uhum. variações, P1, P2, P3. E a AstraZeneca não funciona, aí a outra funciona melhor, e a outra está estragada. Aí, blá, blá, blá. É, Ansiedade. O mundo está funcionando no modo obsessivo compulsivo. verdade. O sujeito pega e vai na geladeira para se aliviar e se alivia com o que estiver por perto. Então, E todas as detalhe, ações são ativadas. detalhe, tanto crianças como adolescentes, jovens e adultos. Na verdade, foi geral Uhum. esse estado emocional abalado, desde as crianças, porque eu vi casos nas escolas também, foram encaminhados casos para mim de crianças, né? Então, É. desculpa contar, mas só para colocar que foi uma coisa assim geral. Então, assim, é bem bacana a gente pontuar mais uma vez sobre compulsões e, às vezes, o sujeito faz compulsões associadas. Não é compulsão alimentar só que a pessoa tem, mas ela tem compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por jogos de azar, compulsão por internet. Ah, tem um tipo de transtorno da autoimagem que está ligado não necessariamente ao ato compulsivo de comer, mas a uma alimentação de um tipo de dieta extremamente, digamos, sofisticada, com suplementos alimentares. Eu vou contar uma historinha bem interessante. Eu estava com o meu carro quebrado, aí eu peguei um transporte na época. Eu morava na Ilha do Governador e eu ouvi a conversa de dois rapazes, né? Eles diziam, cara, você viu fulano de tal, ele tá marombado, ele tá fortão e não sei o que, tá. Pois é, rapaz. Mas eu soube de uma história, que história? E falando na Kombi para todo mundo ouvir, né?
Uhum. Foi sair com uma mulher lá e na hora H falhou. Mas você pensa que ele parou de tomar esteroides anabolizantes para ficar fortão e parou de tomar aqueles suplementos malucos que ele toma? Que nada. Ele continuou marombando, tomando os esteroides, ou seja, ele desenvolveu o que a gente chama de vigorexia, que é um transtorno da autoimagem em que a pessoa olha para o espelho e quer se sentir o super-homem, a super-mulher. É um transtorno. Uhum. A sexualidade vai para o espaço, ou pelo menos não a sexualidade como um todo, mas a libido vai para o espaço. E o sujeito passa a ter outros transtornos psiquiátricos associados. É sempre importante dizer assim, que quando uma pessoa tem uma questão, normalmente Uhum. ela tem duas, três outras. Por isso é que a gente precisa formar essa equipe. Olha, teve essa menina que eu tratei, você citou aí uma equipe, e é mesmo. Éramos eu, um psiquiatra, uma nutricionista, o pai, a mãe, o irmão mais velho. Por que pai, mãe e irmão mais velho? Porque eles ficavam no policiamento dela. Vou Uhum. contar uma coisa assim muito dura de ouvir, mas para que você entenda, né, assim, quão grave uma anorexia nervosa, uma bulimia pode ser. A moça era assim super inteligente, linda. Você olhava para ela e dizia: "Meu Deus, como é que alguém linda como ela pode se achar feia ou gorda?" E aí ela, ao invés de ir ao banheiro, porque os pais ouviam que ela estava fazendo vômito, ela tinha vários Uhum. litros de vômitos guardados dentro de casa, em um armário de casa. Quando a mãe Nossa. dela achou, não houve outra alternativa senão a da internação. Que internar. E nós estamos falando de uma pessoa bonita, inteligente, ou seja, alguém em sofrimento psíquico, psiquiátrico. Então, o psiquiatra medica adequadamente ao tipo de patologia que a pessoa carrega. E nós, Uhum. psicólogos, tratamos, como eu costumo dizer, né, como eu gosto de dizer, a raiz do problema. Uhum. É super importante o apoio de todos os lados, né? Você fez aquele checklist. Peraí, tem perguntas aqui. Vamos ler. Vamos. Peraí, deixa eu ver. Vê se você consegue ver se tem. Eu achei aqui, pensei que tivesse. Deixa eu ver. Peraí. É que tinha aparecido aqui. Ah, isso pode. A Andréia. Oi, André. Isso pode acontecer com crianças. Isso pode Pode, acontecer com crianças. com toda certeza. Comer por compulsão. Ah, por compulsão. Foi o que a gente comentou, né? Que pode acontecer com. Então, as crianças, quando, digamos assim, o ecossistema familiar, usar um termo técnico bonitinho, né? O que é ecossistema familiar? É a casa, é o lar. Uhum, Como é que vai esse sistema? Como é que vai o pai, como é que vai a mãe, e etc. A criança debaixo de um ambiente não seguro, ela pode buscar alívio comendo. Aí fica gordinho demais, gordinha demais. É uma tragédia nos dias de hoje, é uma tragédia desde sempre, porque o gordinho normalmente sofre bullying. uhum. Imagina na escola isso, né? Exatamente. Eu sei que você dá aula em uma escola na cidade de Cotia. Eu acho Uhum, maravilhosa a visão da escola em educação nutricional, exatamente para que a criança, e isso é uma coisa assim muito importante de ser abordada, né, nas suas aulas, acredito eu, porque o bullying ele decorre de um processo compulsivo alimentar muitas vezes daquela criancinha. Eu estou falando de crianças de 6, 7, 8 anos de idade. E aí vão ganhando uhum, aqueles apelidos que eu não gosto nem de repetir, aqui que me dói o coração. Baleia, balão, uhum, gorda, sei lá, coxinha. E a criança uhum. cresce com sérias dificuldades relacionais quando isso acontece numa fase tão importante do desenvolvimento, que vai ali dos 5 até os 7 anos de idade, 9 anos de idade, meu Deus. E parece que cada vez mais, e eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas essa é a minha impressão.
até por conta do advento da internet, do acesso à informação, as crianças estão cada vez mais cruéis, Uhum. mais maldosas. Me parece um pouco assim a repetição do padrão cultural familiar, né? Para aquele padrão cultural dentro de casa. Uhum. Uma vez eu fui num aniversário de uma criança, a mãe convidou, a gente foi, etc. Aí teve um dado momento que a mãe disse assim: e agora somente as melhores amigas no palco. Tinha umas 100 crianças na festa. Subiram para o palco as melhores amigas. Eram umas 8 ou 9. As outras crianças ficaram olhando assim, babando de vontade de subir no palco. E aí elas formavam uma espécie de trupe, de equipe e tal, extremamente perverso. E as mães aplaudindo e incentivando esse tipo de comportamento de exclusão. Então, é sutil, né? Só as melhores É. amigas, as outras são não tão amigas assim, mas estão aqui na. Eu disse, gente, eu falei para minha filha, você sabe que o papai não tem dinheiro para fazer uma festa dessa, não. Mas se você acha que porque o papai não tem, não vai fazer nenhuma festa desse tipo para você, ele te ama menos? Ela falou, claro que não, papai. Falou minha filha Sofia. Minha filha Sofia estava na festa. O que que ela fez? Pegou aquilo e foi brincar no brinquedinho com outras amiguinhas. Deixou ela lá naquele momento superstar, mas eram as mesmas que aplicavam e que faziam bullying com outras no colégio. Enfim, Uhum. esse é o mundo que nós vivemos, né? Uhum. Aproveitando o gancho da pergunta da Andrea, se pode acontecer então com crianças, sim, pode acontecer, nós comentamos isso. No caso, o ambiente familiar, Uhum. vamos supor que os pais observem isso, ou até na escola seja observado isso, porque às vezes o professor ele tem também como contribuir bastante com a família, né? Então, quando a escola e a família caminham juntos, o trabalho fica até mais fácil. Como direcionar a família? Então, assim, o que que dados a família pode perceber e de a partir de qual momento procurar ajuda a um terapeuta? No caso, então, primeiro a um psicólogo e aí o psicólogo vai direcionar. Porque a gente sabe que existem algumas questões, e eu sei porque às vezes a gente debate alguns casos clínicos, que, por exemplo, parte da família é a favor da terapia e parte da família não é a favor, né? Então, o que que você aconselha com relação a isso, caso aconteça, né? Porque eu Então, acho que sim, que a gente vê isso, né? Que algumas pessoas ainda acham que a terapia é só para quem sofre de algum problema mental, e não é isso, a gente sabe que não é isso. Porque eu considero que quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, né? Muito mais fácil para nós profissionais ajudarmos também, né? com toda certeza, assim, a resistência se dá no âmbito familiar porque aqui para nós, a não ser que o sujeito seja um narcisista insensível, é muito difícil não perceber quando a criança está em sofrimento, especialmente se nós estamos falando de compulsão alimentar. Ela vai ganhar peso. Então, Uhum, não é assim fenomenológico e material, é visível. Você vê, ela uhum, apresenta queixas, apresenta um rebaixamento no humor, um entristecimento persistente. E muitas vezes, infelizmente, os pais não procuram ajuda porque têm medo da exposição junto ao profissional. Do que é que eu estou falando? Papai e mamãe têm um conflito. Esse conflito gera estresse na criança. A criança vai para o comportamento compulsivo. Quando ela vai para sessões de terapia, isso vai aparecer para o psicólogo. E o psicólogo, obviamente, se for um bom profissional, vai chamar os pais e perguntar o que uhum, está acontecendo com vocês. Então, os pais que me ouvem aqui não devem ter medo disso. Pelo contrário, vocês são humanos. Eu gosto muito daquela música do
Renato Russo, né, que diz: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser Uhum. quando você crescer? Então, eu tenho 50 anos e eu me vejo um menino, entenda, né? Um menino ainda em aprendizagem. Eu estou aprendendo, É. estou sempre aprendendo. Não é? Então, quem deixou e desistiu e decidiu não aprender mais e não se aprimorar mais, está num processo, acredito eu, de não vida. E onde Uhum. tem aquele ditado bem antiguinho, né? Mas é válido. Onde não bate sol, o mofo cria, ou cria mofo. Então, vamos deixar esse sol de terapia, esse sol de verdade, né? Esse sol de saúde, iluminar onde houver escuridão. E não vai ser vergonha para ninguém, de forma alguma. O profissional psicólogo, ele, quando dedicado, não é? O profissional que de fato ama, ele acolhe a pessoa, ele não julga, Uhum. ele olha para aquele sistema e diz: poxa, eu preciso entrar com uma mão ajudadora, acolhedora, trazer esse pai para mim, essa mãe para mim, buscar as Uhum. melhores estratégias, enfim. Eu acredito que seja assim, a melhor estratégia. Uhum. É isso aí. A Letícia fez um comentário aqui. Ela colocou assim: que assunto necessário para todos. De ambos os lados, numa situação de bullying, existe disfunção e precisa ser acompanhado com cautela. É isso. É, A e Maristela. Oi? pode falar, A desculpa. Maristela está dizendo aqui: os professores têm papel importante em orientarem os pais a procurarem uma terapia para os filhos que sofrem ou praticam bullying, né? Uhum, A Letícia colocou perfeito, excelente uhum. a, a sua, a sua colocação. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Se você conseguir olhar aí também, Vai para me chegar. ajudar. Olha, eu quero comentar um pouquinho sobre a questão do papel dos professores, porque Ok. eu palestrei em muitas escolas. Uhum. Mais uma vez, eu quero parabenizar a Escola Natureza de Cotia por ter uma nutricionista, e uma nutricionista que educa para a vida enquanto educa para a alimentação. Eu acho que é fundamental, fundamental mesmo isso. E muitas escolas, né, elas têm o receio de uma ação, digamos, mais diretiva, mais incisiva, quando isso acontece, pelo medo da perda da clientela. Acontece muito. Uhum. Então, os educadores da minha época, eu estudei em um colégio adventista lá na cidade de Santo André, eles tinham muita força. Então, ser professor na década de 70 era uma coisa. Ser professor nos nossos 2000 para cá é uma coisa completamente diferente. É. Completamente. Então, você vê pela profusão de escolas que são abertas, né? Vários cursos de pedagogia. O que a pedagoga que sai quer fazer? Ela quer ser diretora de escola. Aí ela junta recursos e vão se abrindo escolas, 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 escolas. E a concorrência, ela é muito feroz. Nós temos um sistema que não é perfeito, mas é o sistema possível, que é o capitalista. E, obviamente, que isso tem uma importância lá na ponta final. Escolas que, por exemplo, evitam falar sobre o uso e abuso de drogas. Ah, Uhum. não fala sobre drogas aqui não? Que daí os pais vão pensar que aqui na escola tem drogas. Gente, droga tem toda esquina. Em toda Uhum. escola tem alguém que usa. E não é culpa da escola, nem culpa dos pais. Né? Essa palavra culpa é uma palavra que precisa ser usada com muita responsabilidade. Os pais são responsáveis. Ninguém culpa de ficar doente, mas todo doente tem responsabilidade no seu tratamento, na sua recuperação. E se Uhum. adoeceu, às vezes o professor, o diretor, identifica assim, ó. Tem excessos, né? Lá nos Estados Unidos, em alguns estados do Sul,
O professor podia prescrever Ritalina, você imagina. Que loucura. Então, aquele aluno que era um pouquinho mais bagunceiro, o professor já dava Ritalina para o aluno. Eu falava, meu Deus do céu, que loucura é essa? Nada de excessos, né? Uhum. Mas o psi, o nutri, o psiquiatra, a assistência social até, são muito importantes, viu, para esse ambiente escolar. Para ser Com colorido, certeza. né? Ambiente escolar. Com certeza. Vamos falar um pouquinho mais. A gente falou bastante sobre a compulsão alimentar, então que ela pode estar presente tanto nas crianças como jovens, adultos, né? E falando um pouquinho sobre os transtornos da autoimagem, que é transtorno dismórfico, né, corporal, que é o TDC, a visão que a pessoa tem dela não condiz de fato com o que ela é, né? É, Você tem recebido muitos pacientes assim com esse tipo de transtorno de autoimagem? Olha, no momento, atualmente, não. Eu já recebi bastante. Tá? Aham. Ah, até porque parece que a providência lá de cima tem me poupado, porque eu estou com muitos casos graves. E esses transtornos não são graves, não. Eles são gravíssimos. E Uhum. normalmente um transtorno da autoimagem, nós temos aí os clássicos, né? Anorexia e bulimia, Aham. preditores de transtornos da personalidade. Então é preciso fazer uma distinção aqui entre o que sejam transtornos do humor e transtornos da personalidade. Transtornos Ok. do humor é um desequilíbrio neuroquímico fundamental, comportamental, social, familiar, seja. Mas você toma medicação para transtorno bipolar do humor, tipo 1, tipo 2. Você toma medicação para depressão, você toma medicação para ansiedade ou quadros depressivos, quadros ansiosos. Tem uma melhora significativa, tem uma remissão dos sintomas. Quando a pessoa tem um transtorno da personalidade, é como se ela tivesse assim, sido constituída torta. Está torta na raiz. Então, as Uhum. medicações não respondem tanto. Então, esses transtornos da autoimagem, eles predizem, né? Preditor está predizendo, está apontando, está alertando. Ó, isso aí vai virar transtorno de personalidade. Vai vir aí uma coisa mais grave. Então, esses dois, anorexia e bulimia, são os principais. Tanto na anorexia quanto na bulimia, o sujeito se olha assim no espelho e diz, eu tô gordo. Eu digo, não, não tá. Eu tô gorda. Não. Ou eu sou feia. E aí tem a fixação em algumas partes do corpo. Tem um programa chamado Botched. Não sei se vocês já viram, eu de vez em quando folheando assim com o meu. Olha aí o Felipe Filósofo, faz uma pergunta aí. Entrou aí agora. Eu, às vezes, surfando com o meu é, controle remoto, eu passo por alguns programas interessantes, né? E tem esse Botched. O Botched são cirurgiões americanos que corrigem cirurgias plásticas terríveis, né? Que o sujeito coloca peitos assim, uá, que tem Aham. 3 litros de silicone em cada peito. Depois coloca 4 litros de silicone em cada glúteo. Coloca silicone no lábio, aí tem nariz. Aí o sujeito vira literalmente um monstro, uma monstra. Aham. O sujeito vai tentar consertar aquele O que estrago. não precisa, né, consertar. Às vezes, não, às vezes tem que consertar mesmo, porque tá, é uma tentativa de fazer assim um rearranjo na loucura da insatisfação de se contentar do jeito que você vê o mundo. Então é uma loucura. Tem um amigo meu, muito amigo, e ele diz assim: pode ficar tranquilo que cai tudo. Vai cair bumbum, vai cair o peito, vai ficar enrugada. Não há botox assim, que seja suficiente.
Então, o envelhecimento, e até o Felipe está aí, ele pode me ajudar, ele é uma parte final do desenvolvimento da vida, por exemplo. Né? Um Uhum. psiquiatra suíço chamado Paul Tournier, e ele escreveu um livro, o Felipe está aí, comenta aí, Felipe. É preciso saber envelhecer. Não é tão bacana isso. Então, essa moçada que está nesse transtorno assim, da autoimagem, se percebendo como feio, como feia, né? Quando, na verdade, vieram tal como vieram ao mundo, né? Essa insatisfação gera todo tipo de quadro psicopatológico doentio. Passa muito assim, a terapia, né? A ajudar a pessoa a aceitar a si tal como ela é, tal como ela veio, né? Uhum. Entendi. Deixa eu ver aqui se temos. Ah, a Isabel falou: os dois são terríveis. Ah, agora que eu vi o Felipe, apareceu agora aqui pra mim. Oi, Isso. Felipe. Muito bem. Pessoal, vocês têm. Nós estamos quase terminando. Quase, quase. E alguém tem perguntas? Respondemos algumas aqui. A Maricela comentou: perfeito. Meninas tão novas em busca de uma perfeição externa. Você É sabe isso mesmo. que a gente vê isso nos Instagrams, né? Instagram só tem as melhores fotos, assim. Ninguém bota Só. foto que acordou de mais cedo e tal. Ninguém É. coloca foto feia, com... Não, é sempre super produzida, super isso, super aquilo. É uma vitrine de realidade, né? Uma Hum. vitrine das irrealidades, né? Eu procuro, você que está aí me ouvindo, a fazer e produzir alguns vídeos, né, no meu Instagram, em que eu falo de a vida tal como ela é. Uhum. Eu tô com o rosto meio amassado, eu falo assim mesmo. Às vezes está passando um barulho de gente, eu deixo, porque a vida é assim. A vida não é o estúdio. Bom, Legal. se eu Isso tivesse eu acho estúdio, legal. né? Mas não tem estúdio. Eu não Uhum. tenho nem o tripé, porque aquele tripé desapareceu. E aí eu coloco assim, sei lá, uma caneca, como agora aqui está apoiado no meu computador, o meu celular. Gente, vamos tentar fazer a vida menos vitrine e mais verdade, né? Menos vitrine Aprovei- e verdade. Aproveitando que você falou dos seus vídeos, você estava comentando sobre as emoções. E aí eu estava preparando uma aula e a gente conversando por vídeo, eu pedi a sua opinião sobre algumas emoções que eu acho que tem a ver aqui. Você acha que as emoções de medo e nojo, e aí levando um pouco em consideração a questão da alimentação, porque algumas pessoas têm medo de experimentar o novo e experimentar então novos sabores, né? Que foi o que eu comentei. E o nojo também, até pelo visual de alguma preparação. E aí você comentou assim comigo que o medo e o nojo, eles podem servir como uma proteção para a gente, mas também podem nos privar de coisas boas, no caso, experimentar e gostar, né? Dos alimentos. Vou dar um exemplo Mas meu. tá, mas aí essas emoções podem, em algum momento da vida, contribuírem para uma compulsão ou algum transtorno? Sem dúvida nenhuma, especialmente o nojo. O nojo está muito ligado ao transtorno obsessivo compulsivo e pode estar ligado a transtornos evitativos da alimentação, entre eles a anorexia. Então, tem um Tá, transtorno em que a pessoa não é necessariamente anoréxica, mas é um tipo de transtorno que ela desenvolve nojo de alimentos. Ela ok, não tem transtorno da autoimagem. Ela não se acha feia, nem gorda, nem magra, mas ela apenas tem nojo de alimentos e ela faz uma evitação, uma anorexia desses alimentos. A anorexia nervosa é uma coisa. A anorexia é muito mais ampla. É um ok, espectro mais amplo. Então, a anorexia pode sim estar ligada ao nojo evitativo. O medo de experimentar
tem a ver, por exemplo, com crianças que olhem para determinados alimentos e digam, ah, isso não, isso é feio, ah, é, Isso. né? Você É, dizer aos seus alunos, é, é, é. mas olha, Aliás, eu comecei um trabalho com eles que fala sobre a experimentação, justamente com isso. E comecei com uma história de um menino que falava ECA para todas, para tudo que a mãe colocava. E aí comentei com os maiores, né, claro, sobre aquele nosso bate-papo das emoções, do medo e do nojo de experimentar novos sabores, né? é verdade. O Felipe está colocando aqui, ó, vamos ver aqui. O deslocamento do padrão estético da pessoa comum gera a insatisfação necessária para o consumo. Ó. Ele colocou aí, entre aspas, pessoa comum, porque todos somos comuns. Uhum. Reais. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, somos todos especialíssimos. Por quê? Para nós, cristãos, que somos orientados, né, por esse paradigma cristão, judaico-cristão, bíblico-cristão, nós fomos criados a partir da matriz mais complexa do universo, que é o próprio Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos valor intrínseco, ou independente de sermos ricos, pobres, brancos, pretos, amarelos, e asiáticos, europeus, latinos, africanos e sei lá mais de onde, todos temos valor, tal como nós viemos ao mundo. E somos todos comuns. Né? Nós temos no nosso Celebrando a Vida uma frase que nós gostamos bastante. Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Ou seja, se aconteceu com aquele humano ali, pode acontecer comigo. Uhum. Com É isso. qualquer pessoa pode acontecer. Então, essa vitrine, teve até uma pessoa que colocou espaço organizamente, a vida não é um estúdio muito bom. De fato, a vida não é um estúdio. E essa insatisfação, veja, gente, eu estudei um pouquinho de marketing. E o marketing tem um objetivo principal. Veja que perverso. O marketing visa despertar desejos no outro que antes ele não tinha. Então só tinha Fusca, né? Só tinha, sei lá, Brasília. Mas de repente alguém inventou o Passat. Lembra da década de 70? Depois eu gosto de carros, né? E depois começaram a chegar produtos e produtos e produtos e produtos e produtos infindáveis. E cada produto promete que é melhor que o outro. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa loucura, com essa insanidade, né? Vamos É. parar com esse consumo que, ao invés de encher, não é paradoxal e interessante isso? Você come, 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 vai ficar satisfeito, fica cada vez mais vazio. É. A Letícia, Espaço Organizamente, é da minha amiga Ah, que legal. Sônia. Tudo bem, Sônia? Ó, a Letícia colocou assim: a saúde física e alimentar é também um reflexo de saúde mental e espiritual. A perfeição tríade para a vida plena de qualquer indivíduo. Maravilha. Muito bem comentado, muito bem. A Letícia é nossa, né, Letícia? Letícia é fera. Letícia, coração para você. De fato, eu já tratei várias pessoas portadoras do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, né? E o que é o TOC? É uma necessidade, por exemplo, de ver tudo muito arrumadinho, tudo muito certinho, tudo muito... E eu costumo dizer que essa necessidade doentia... Gente, por favor, eu não consigo viver em bagunça. Eu não consigo viver com agenda desorganizada. Isso é uma coisa. Isso é sinal saudável de disciplina. Mas quando a coisa passa, eu atendi um paciente que me disse que ele atravessava uma linha imaginária que ele traçava num poste. Aí ele dizia, não passei por aquela linha. Aí o sujeito andava 1 quilômetro e voltava, porque na cabeça dele, se ele não passasse por ali, a mãe, o pai, o tio, alguém ia morrer. Olha,
Ele Nossa. acreditava nisso de todo o coração. Então, o sujeito que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma espécie assim de medo patológico, uma espécie assim de superstição de que algo inevitavelmente ruim vai acontecer se ele não tiver tudo organizado. E eu costumo dizer, do lado de fora, né? Então eu costumo dizer que a evidência de que a vida interior não vai bem é essa picuinha doentia em organizar tudo que está do lado de fora. É. Assim Uhum. como o contrário também é verdadeiro. Se tudo do lado de fora está muito bagunçado, desculpem a palavra, muito zoneado, aqui dentro também não está legal. Então, Uhum. está buscando o equilíbrio. É o reflexo, né? É. O nosso tempo está se esgotando. Acho que temos aí 1 ou 2 minutos. Você quer falar um pouquinho onde você está atendendo? E aí a gente já encerra. Eu, Primeiro eu quero agradecer, então, a participação de todos. Quero te agradecer também por mais essa live. E já tá VIP aqui, né, na página. E aí marcaremos outros. E fala então, deixa aqui seus contatos e onde você tá eu atendendo. estou atendendo no Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 18.000. Depois você pode entrar no meu Instagram, Camaforte Daniel, me pede lá um direct. Nós temos também atendimento em nutrição, não é, com a doutora Roberta, também atendendo por lá no Rio de Janeiro. Você manda para mim o seu contato e a gente faz as marcações. Né? Então, estou aí pronto para você. Terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental, terapia centrada na autocompaixão, e a terapia dialética comportamental. E agora eu vou entrar também na terapia focada nas emoções para fechar o leque esse ano, se Deus quiser, Uhum. e vou fechar. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, doutor Daniel. O pessoal está colocando aqui que vai correndo limpar a casa, a Isabel, e a Diana falou que o quarto dela está uma zona. Então, para a gente fechar aqui, o exterior é o reflexo do interior. Cuidado, gente, com Olha! as gavetas, com as casas e tudo mais, né? Nem conto como eu deixei meu quarto, Jesus. Mandei a minha salvadora Débora para limpar a casa. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigada e até breve, Tchau, né? tchau, gente. Tchau, Tchau, doutora. tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.